Fala galera tricolor, tudo bem? Aqui é Alexander Guimarães, do canal Flu na Lata, um canal dedicado à nossa grande paixão, o Fluminense Futebol Clube. É isso aí, galera. O Fluminense teve duas partidas, né, realizadas durante essa semana, uma na terça e outra ontem, sexta-feira, né? As partidas foram realizadas em Saquarema, né? A de terça-feira o Fluminense foi como visitante, né? Porque o jogo foi contra o Boa Vista. E a dessa sexta ele foi como mandante. Mandou o jogo lá em Saquarema por conta da. O jogo seria. O jogo foi contra o Volta Redonda, né? O jogo seria no Maracanã. Mas por conta do decreto dos prefeitos, né? Eduardo Paz do Rio e do Axel Grael lá de Niterói, né? Por conta do feriadão, entre aspas, né? Essa parada aí, por conta do problema da pandemia, que cada vez se agrava aí, cada vez mais se agrava, houve os eventos esportivos no caso, e também o futebol ficaram suspensos tanto na cidade do Rio quanto em Niterói, e esse jogo não pôde ser realizado no Maracanã, então passou para Saquarema, né? Saquarema que recebeu até partida de Copa do Brasil do Corinthians. O Corinthians jogou à noite também na sexta. Enfim, então, tá até várias mudanças aí. Volta Redonda recebeu até partida do Campeonato Paulista. Na terça um jogo do Corinthians e na quarta um jogo do Palmeiras, né? Meio que muita gente vindo aqui para algumas cidades do Rio para poder continuar jogando, tentar de alguma forma realizar partidas de futebol ainda. Teve jogos em Mesquita, hoje tem jogo em Mesquita também, no estádio Julite Coutinho, que é o estádio do América, né? Enfim, o Fluminense teve esses dois jogos. No primeiro jogo ele foi bem, 2-0, surfou, aproveitando Saquarema, um local de praia, de grandes ondas, né? O Fluminense surfou numa onda boa, mas no segundo jogo o Fluminense levou um caixote, né? Acabou perdendo por Volta Redonda. Mas vamos devagar, né? Vamos buscar cada jogo. Bom, o primeiro foi contra o Boa Vista, né? O Fluminense venceu por 2-0. Foi uma partida que eu acho que ele já jogou melhor do que a partida contra o Bangu, a partida anterior. O Ganso foi poupado nessa partida. O Fluminense começou com Samuel Granada como centroavante, ele que é um centroavante mesmo. Acho que o Fluminense já jogou um pouco melhor. No primeiro tempo, inclusive, teve uma grande chance. Criou algumas situações de gol, mas a grande chance foi com o Luca. Por incrível que pareça, o Luca é um cara assim que até muita gente questiona, eu também questiono o Luca como titular do Fluminense. Mas justamente com ele foi a melhor chance contra o Boa Vista no primeiro tempo. A bola vem para ele, bate de primeira, e o Clever, que já foi moleque de Xerém, né? Um goleiro Clever, não sei porque que ele também saiu do Fluminense, eu não entendo. Um grande goleiro, fez um defesaço. Aliás, no Boa Vista tinham 3 jogadores que foram do Fluminense, moleques de Xerém. O Clever, o goleiro do Boa Vista, o Wellington, que é um zagueiro, e o Fernando Bob, meio campista, volante, que se não me engano, acho que ele foi campeão com o Fluminense em 2010 brasileiro, se não estou enganado. Até eu acho que parece que o Muricy Ramalho gostava muito dele, se não me falha a memória. Mas enfim, mas o primeiro tempo podia terminar complicado para o Fluminense. O Boa Vista teve um pênalti, né, um erro do Matheus Ferraz. O Danilo Barcelos cometeu o pênalti. O Marcos Felipe pegou a cobrança. Houve o rebote. O Nino de carrinho, o Nino que jogou essa partida, de carrinho providencial, cirúrgico, acabou salvando o Fluminense. Jogou a bola para escanteio. Aliás, o Nino jogou nessa partida, o Iago voltou também e o Martinelli também voltaram nessa partida. O Calegari esteve à disposição, disponível, mas ele não entrou nessa partida. Jogou o Igor Julião normalmente. No segundo tempo, o Fluminense marca 2 gols. Logo aos 5 minutos, o Iago dá um chute de fora da área, a bola desvia no zagueiro, engana o Clever. 1-0 Fluminense. O Fluminense cria várias oportunidades, uma com o Gabriel Teixeira, perdeu o gol. O Michel Araújo teve uma grande chance também, acabou chutando o rasteiro e facilitou a vida do Clever. O Caio Paulista, que entrou no segundo tempo, deu aqueles chutões dele, né? Mas a bola foi lá, não foi pro gol dessa vez. Ele acertou alguns chutes no Brasileirão, né? E
E o Kaique, numa jogada com o Kaique e o John Kennedy, eles entraram no segundo tempo, né? O Kaique fez uma grande jogada, saiu fora da marcação, fez um lançamento em profundidade para o John Kennedy. O John Kennedy rompeu em velocidade e antes que a marcação chegasse, ele chutou em diagonal um golaço, fez 2-0 o Fluminense. Já aos 43 minutos do segundo tempo e matou 2-0. Bom, esse aí foi o jogo contra o Boa Vista, uma felicidade, beleza, o Fluminense surfando na onda lá nas ondas de Saquarema, coisa e tal. E aí veio o jogo contra o Volta Redonda, né? Aí as coisas complicaram. O Volta Redonda chegou a abrir 2-0, né? O primeiro gol, lembrando que nessa partida já jogou mais gente, eu tenho até aqui as anotações aqui. O Fred voltou, Nenê voltou, Egídio e o Luiz Henrique. Então o time foi quase todo aquele time que terminou o Brasileirão 2020. A exceção foi do Lucas Claro. A informação que ele sentiu umas dores, então decidiram poupá-lo. E a zaga, o time ficou com a seguinte formação: Marcos Felipe, goleiro, né? Calegari, ele já entrou no lugar do Igor Julião. Nino Frazan, que complicou a partida, mas vamos falar sobre isso. Egídio, que não foi bem. O Iago, Martinelli, os dois continuaram jogando, né? Eles melhoraram o meio de campo do Fluminense. E o Nenê, na frente, Luiz Henrique, Fred e o Luca. O Luca continuou como titular. Bem, o time parecia que ia bem, né? Coisa e tal, começou sassaricando, não sei o que, mas aí toma um gol logo aos 9 minutos, 10 minutos do primeiro tempo. O Frazan perdeu o tempo de bola e o jogador João Carlos do Volta Redonda marca o gol. A bola sobe, uma bola cruzada, o Frazan não consegue tirar, falhou no tempo de bola e o João Carlos aproveitou, matou do peito, chutou, fez 1-0 Volta Redonda. O Fluminense foi à frente, se não me engano, antes do Volta Redonda marcar o segundo gol, acho que foi antes de marcar o segundo. O Luiz Henrique dá um passe pro Fred, o Fred chuta rasteiro mal, era uma chance de empatar. Se não me engano, isso foi antes do segundo gol do Volta Redonda. Mas aí, por volta de 21, 22 minutos, o Volta Redonda marca, né, de novo, através do Aleph Manga. Pois é, chupa essa manga. O Aleph Manga, apesar do nome curioso, Aleph Manga, olha, um bom jogador, hein? Bom jogador o Aleph Manga. Ganhou numa corrida ali pela direita, arrancou pela direita de ataque do Volta Redonda. O Egídio não conseguiu acompanhar. O Frazan atrás não conseguiu acompanhar. Ele chuta na saída do Marcos Felipe e faz 2-0. E aí a coisa se complica, né? O Fluminense tenta. Teve um chute do Nenê que a bola bate no zagueiro do Volta Redonda e bate na trave e vai embora. Eu não lembro até se esse chute. Também não lembro se foi antes desse gol ou foi depois. Acho que foi depois do segundo gol do Volta Redonda. Poderia ter feito um golzinho ali. Mas o Fluminense só consegue descontar no segundo tempo mesmo, né? O Fred, né? O gol foi marcado a quantos minutos? Fred fez logo aos 4 minutos e meio. Fred descontou. Jogado do Luiz Henrique, ele toca para o Martinelli dentro da área. O Martinelli, que mesmo com a derrota do Fluminense jogou bem, ele cruza o Fred, só escora, diminui para 2-1. O Fluminense chega ao segundo gol, chega a empatar. Uma jogada do Kaique, que entrou no segundo tempo. Kaique entrou. Kaique e Gabriel Teixeira entraram nos lugares do Luiz Henrique e do Luca. O Luiz Henrique fez uma partida razoável, algumas boas jogadas, o Luca jogou mal, muito mal. Até eu acho que não se justifica, sinceramente, com tantos garotos promissores, o Lucas ser titular desse time. Mas, enfim, opção do treinador, né? Mas a gente vai reclamando. Entrou o Kaique, o Gabriel Teixeira no lugar do Luiz Henrique e do Luca. E foi com eles a jogada do gol de empate do Fluminense. O Kaique veio pela direita, se livrou da marcação, cortou, cruzou da direita, com o pé esquerdo. O Gabriel Teixeira lá do outro lado toca a bola, dá um toque na bola, enquanto o Fred livre, solto, só cabeceou já na pequena área, deu uma cabeçada na pequena área, soltinho, empatou a partida 2-2, 2 gols do Fred. Que felicidade, pô, que beleza, Dom Fredão, cada vez mais perto de se tornar o segundo maior artilheiro do Fluminense, se aproximando aí do Orlando Pingo de Ouro, que é o segundo maior artilheiro. Se não me engano, o Orlando tem 184 gols. O Fred, eu confesso que ainda não vi quantos que ele tem, mas deve estar lá por 179, 178, está chegando perto, né?
E a gente imagina, pô, daqui a pouco o Fred vai fazer um terceiro gol, ou o Kaique vai fazer um terceiro gol e o Fluminense vai virar a partida. Pois é, mas não foi isso que aconteceu não, gente. A coisa ficou bem complicada, porque o Roger Machado, meus amigos, ele fez uma mexida que bagunçou o Fluminense. Ele teve uma boa intenção. Ele botou o John Kennedy. Olha, o John Kennedy que fez como eu falei pra vocês, o segundo gol contra o Boa Vista, né? Ele que dedicou esse gol contra o Boa Vista ao filhinho dele, ele já é papai, 18 anos, ele já é papai. Tem uma foto até aí no GE, aparece a foto uma matéria falando sobre isso no Globo Esporte. É um menino com a camisa com um bodyzinho do Fluminense, inclusive. E aí ele teve uma boa intenção de botar o John Kennedy, né, um atacante aí, só que ele tirou o Iago, que não fazia uma grande partida, mas ajudava na marcação ali no meio de campo. E quando ele tira o Iago e bota o John Kennedy, ele deixa um buracão no meio de campo, o Roger Machado, né? E nesse espaço aí, o Volta Redonda começa a cada vez mais encontrar espaços e tal, o Marcos Felipe defendendo bola, e o Fluminense perde a armação de jogada justamente quando parecia que ele ia virar a partida. E aí num contra-ataque, cruelmente, aos 44 do segundo tempo, há um lançamento, o Aleph Manga, pois é, chupa essa manga. O Aleph Manga, soltinho, livre, faceiro, o Egídio não estava ali, ele dá um corte facílimo no Frazão, o Frazão até de longe, marcação de longe, facilita a vida dele, ele chuta 3-2, Volta Redonda aos 44 do segundo tempo, e bagunça a casa do Fluminense. O Fluminense que estava lá na onda, surfando, que ganhou do Boa Vista, levou um caixote, se enrolou todo, se sujou de areia, uma confusão danada. Teve até uma chance ainda com o Nenê, assim, no finalzinho da partida. Pô, vamos lá, vamos empatar uma falta, mas o Nenê cobrou perto, mas não foi pro gol. Bom, não deu para ir pro 3-3, ficou no 3-2, Volta Redonda mesmo. O único 3-3 que o Fluminense conseguiu foi 3 vitórias no campeonato e 3 derrotas já. É a campanha do Fluminense, ele fica com 9 pontos. E agora nós vamos jogar com o Vasco da Gama, né, o clássico, que pelo que eu vi aí nos sites aí, a informação é que eu vi até isso também no Globo Esporte, acho que foi no Globo Esporte que eu vi também, sim, foi no Globo Esporte. Estaria esse jogo marcado para Volta Redonda que recebeu partidas do Campeonato Paulista, negou outras partidas, né? Mas parece que Volta Redonda vai receber o clássico entre Fluminense e Vasco, o clássico dos gigantes, né? Como é agora conhecido o clássico. Vamos ver se o Fluminense se recupera. Bom, outras novidades aí, né? Algumas novidades em relação. Saiu uma notícia referente ao Kaique, o jornal The Sun lá da Inglaterra, é um tabloide lá da Inglaterra, anunciou que aquela venda do Kaique com o Metinho, né? Aquela venda que os dois iriam ser vendidos ao Grupo City, que administra vários clubes pelo mundo afora, inclusive o Manchester City, que é o time do Guardiola, o Pep Guardiola, o treinador, né? O The Sun, esse tabloide inglês, informou que o negócio ainda não estava fechado e anunciou que só pelo Kaique o City poderia desembolsar 163 milhões de reais, bem mais do que os quase 100 milhões de reais que chegaram a ser anunciados tanto pelo Kaique quanto pelo Metinho. Vamos acompanhar aí se o Fluminense vai ganhar mais grana. Não sei, inicialmente os dois iam ser vendidos por esse valor, né? Quase 100 milhões de reais todos os dois. Eles iam ficar talvez até junho do ano que vem, de 2022. Não sei se forem comprar só o Kaique por um valor bem maior, 163 milhões de reais, se ele de repente vai ter que ir logo, né? Porque parece que o Guardiola está desesperado, segundo o The Sun, pelo Kaique, né? E o Kaique realmente, mesmo nessa derrota e na partida contra o Boa Vista na vitória, ele mostrou que realmente, cara, tem muito talento. Em falar em talentos, então vamos acompanhar esse negócio aí, né? O que vai desenrolar, se o Fluminense vai ganhar mais grana com isso aí. E mesmo que ganhe mais grana, tomara que o Kaique fique bastante tempo aí, um pouquinho mais de tempo, porque ele joga muito, realmente mostrou que joga muito.
Falando em talentos, o Matheus Martins, que é um outro grande talento lá do... O Kaique, que foi campeão sub-17 do Brasileirão, né? O Matheus Martins também, ele é outro talento. Renovou com o Fluminense. Estendeu o contrato aqui. Ele estendeu até quando? Estendeu até fim de 2024. Mais 3 anos aí do Matheus Martins acertado com a gente. Tem outros jogadores que estenderam o contrato, o GFT, o Arthur, tem até contratos maiores de 5 anos, né? Baseados na Lei Pelé. A FIFA permite os jogadores de 16 a 18 anos contratos até 3 anos, mas baseados na Lei Pelé e com aval da CBF, Fluminense estendeu, no caso do GFT e do Arthur, que são outras promessas do Sub-17, botou um contrato de 5 anos, né? E outros também renovaram já, o João Neto, né? Pessoal do Sub-20, o Gabriel Teixeira. A maioria deles já estão com contratos assim, pelo menos fim de 2024. A maioria deles, pelo menos isso aí. Justamente para evitar o que aconteceu com o Marcos Paulo, que vai acabar saindo aí. O Fluminense só vai ganhar uma taxa de compensação por treinamento, que vai dar uns 500 mil euros mais ou menos. Não sei quanto que está na cotação atual, né? 500 mil euros, o cara que a gente pensava que ia vender por 10 milhões de euros, imagine. E também com o que aconteceu com o Evanilson, que a gente pelo menos ficou com um percentual de venda maior, mas também saiu assim, esperavam ele vender muito mais caro, né? Mas enfim, Fluminense se acertando aí, né? E como os reforços não estão chegando para a Libertadores, tô achando que a gente vai ter que contar com a garotada de Xerém mesmo. Então foi bom renovar com essa galera toda, pelo menos a maioria até fim de 2024. É isso aí, galera. Saudações tricolores. Vamos ver se o Fluminense se recupera contra o Vasco, né? E um abraço a todos. Valeu.